Olá pessoal, dando continuidade agora a este exemplo aqui, onde a gente já calculou anteriormente o centroide desta área composta, tá? Quem não acompanhou, eu peço que assista a aula anterior primeiro, ok? Agora, o próximo passo é que a gente determinar o momento de inércia com relação a um eixo que passa exatamente pelo centroide da área composta, aquele determinado nesse exercício, tá? Para isso, eu redesenhei aqui, deixando apenas algumas informações que são mais relevantes para nós. As medidas da peça, tá? Do perfil T. E essa posição aqui, lembrando que o nosso eixo de referência para a posição do centroide, ele passava o eixo X aqui embaixo, né? E o eixo Y aqui simétrico, né? Cortando o corpo simetricamente aqui. Eu deixei indicado porque o eixo X ele tocava a parte de baixo da peça, então ela é utilizada para referência, utilizada como referência para que a gente meça essa cota aqui, tá? Faça essa cota aqui de 46 milímetros vertical, que é a posição do centroide daqui de baixo, né, da base da peça até a posição onde o centroide se localiza geometricamente na peça, o centroide da área composta, ok? Aqui, vale lembrar que a gente está utilizando como eixo de referência para o cálculo do momento de inércia da peça, o eixo que passa por esse centroide. Veja que eu redesenhei ele aqui, tá bom? Ó, X e Y e X aqui, tá bom? Então, é esse eixo aqui, é como se a peça tivesse sendo calculado o momento de inércia com relação a esse ponto aqui, tá bom? Ok. Então, assim como o centroide, você precisa dar as posições x e y dele, o momento de inércia ela é diferente também se a peça ela é colocada sobre o eixo x, ou se o esforço, por exemplo, mecânico fosse colocado sobre o eixo x e sobre o eixo y, ela responderia diferente. E isso se dá proporcionalmente ao momento de inércia, tá? Que também é diferente sobre esses eixos. Então, como que a gente calcula o momento de inércia nesse caso? Aqui vale lembrar que nós também teremos que fazer o cálculo do momento de inércia trabalhando com a ideia de que há uma área composta, tá bom? Se fosse uma peça simples, como por exemplo apenas um retângulo, ou um triângulo, ou uma circunferência, essas simetrias mais simples, nós podemos pegar isso direto das tabelas. Agora aqui nós temos um complicante que nós teremos que calcular o momento de inércia para uma peça, para uma área composta, tá bom? Então, existe um método aqui que nós devemos aplicar também. Então, é assim, ó, vamos começar pelo que é um pouquinho mais complicado, que é, nesse caso, o cálculo do momento de inércia em x, ou seja, com relação ao eixo x, tá bom? Bem, primeira coisa que vale a pena a gente lembrar é o seguinte, quando a gente calcula o momento de inércia de um retângulo com relação à posição do centroide, desse retângulo, a fórmula é essa daqui, ó, momento de inércia, nós anotamos assim, ó, x com relação ao momento de inércia com relação ao eixo x, só que o eixo x que passa pelo centroide, tá? Ele é dado por essa fórmula aqui, ela pode ser obtida nas tabelas. Então, sobre 12. Tá? Lembrando que o B é a base e esse H representa a altura, tá? Então, essa fórmula para nós é especialmente útil. Só que tem um detalhe importante. Essa daqui é a fórmula que nós usaríamos se a gente estivesse calculando o momento de inércia com relação a esse ponto C1, tá? Que é o ponto do centroide dessa área. Contudo, nós temos uma distância aqui, ó, do centroide da área, dessa parte 1, lembrando que isso aqui é a parte 1, tá? E essa aqui é a parte 2. Da parte 1 até o eixo de referência, para onde nós realmente temos que calcular o momento de inércia, que é com relação ao ponto C, e não com relação ao ponto C1, tá bom? Então, nós vamos utilizar o chamado teorema dos eixos paralelos. E nós teremos que fazer da seguinte maneira, nós teremos que calcular o momento de inércia dessa figura aqui com relação a esse ponto,
tá? E depois calcular o momento de inércia em x dessa figura também com relação a esse ponto. Lembra, veja que os centroides não coincidem com este, tá? Então tem uma distância aqui. E depois, para calcular o momento de inércia total em x, basta somarmos, tá? Isso quer dizer, então, se você separar isto em n áreas, depois você soma os n cálculos, os n cálculos, né? do momento de inércia de cada parte. Então, vamos começar. É assim, ó. Então, vamos começar pegando pela parte 1. Só um recado rapidinho. Se você está gostando aqui do conteúdo do canal, se esse vídeo está te ajudando, não deixe de se inscrever, deixe também um joinha e um comentário aqui nesse vídeo. Grande abraço, vamos voltar? Aqui tem pessoas que adotam um método com tabela e tal. Eu não acho necessário, eu acho mais fácil fazer assim direto o cálculo, até porque não é muito complicado, tá? Então a gente colocaria assim agora, ó. Ix1, então seria o momento de inércia com relação ao eixo x para a figura 1, para a parte 1. E a gente vai escrever assim, ó. Ele é igual a Ixc1, ou seja, igual a isso daqui, ó. Que seria o momento de inércia com relação a esse ponto, mais a translação do eixo, né, que é o chamado teorema dos eixos paralelos. Então, é importante a gente ter sempre essa distância aqui, ó. A gente tem que conseguir encontrar essa distância, ela é importante para nós agora no trabalho, ó. A distância desse ponto aqui até isso em y, tá bom? Eu tenho que pegar em y. Esta distância aqui, ó. Vamos chamar ela de dy1, tá? Essa distância aqui, que é da posição do centroide da área até a posição do eixo de referência, que nesse caso coincide com o centroide da figura, tá bom? Então precisamos encontrar essa medida aqui. Mas encontrar ela para por onde? Para aqui assim, ó. Porque aí no teorema do eixo paralelo, você vai adicionar esse termo aqui, ó. A1 é a área aqui, que nós já temos, tá bom? Vezes dy1, e aqui só tem que tomar cuidado que é elevado ao quadrado, tá bom? Beleza? Cuidado, tá? Às vezes a gente usa na engenharia tanto esse d, né, como derivada, mas esse d para nós representa apenas uma distância, tá bom? É distância em y1 do ponto do centroide da área, dessa figura, desse retângulo, até o eixo onde você quer calcular o momento de inércia, tá? Que aqui seria referente ao ponto C aqui. Ok? Então, essa distância aqui ela é importante para nós. Vamos tentar encontrá-la aqui, ó. Quer ver? Vamos pensar junto aqui, ó. Aqui nós temos 10, tá? Separando, tira aqui. Aí, então, daqui até aqui nós temos 10, né? Falta descobrir esse trechinho aqui, ó, né? Agora veja, ó, se aqui é 60, tudo aqui é 60 e aqui é 46, deixa eu colocar essa medida aqui, essa cota aqui, ó. Vai ajudar a gente aqui. Ó, se aqui é 60 e aqui é 46, então falta para nós falar 60 menos 46. Para quem está na dúvida, 14. Então, falta aqui 14, tá bom? Então, ó, temos 10 até aqui, mais 14, então ficaria 24, tá bom? Então, essa medida aqui, esse dy1, 24. Aqui vale a pena ressaltar o seguinte, para não haver confusão. Na fórmula do momento de inércia para eixos paralelos, se está calculando o momento de inércia com relação ao eixo x, essa medida dessa distância é sempre no eixo y, tá bom? E quando o momento de inércia é no eixo y, essa medida é sobre o eixo x, essa distância, tá bom? Então, toma esse cuidado aí. Vamos só abrir um pouco a fórmula aqui, ó. Deixar ela um pouquinho melhor. Essa fórmula aqui é essa aqui, tá? Que é base vezes altura, tá? 12, mais A1 vezes dy1. Vamos colocar os valores. Só lembrando o seguinte, ó, precisamos pegar aqui na folha anterior, ó. A área A1 é 1.600, tá bom? Então, vamos lá. A base aqui para a figura 1 é 80 e a altura é 20, tá? Então, aqui a base, ó,
80 e a altura é 20 ao cubo, dividido por 12, tá? Mais A1, que eu já falei para vocês, 1.600, vezes dy1 aqui, ó, que vale para nós 24, tá? Então, 24, não se esqueça, ao quadrado, ok? Então, vamos fazer essa continha aqui. Fica lá, 80 vezes 20, podemos colocar essa opção aqui, ó, 80 vezes 20 ao cubo, dividido por 12, é bom porque aí a gente não precisa ficar pondo parênteses e tal, né? 1.600 vezes 24 ao quadrado, ok? Vamos dar um igual. É comum dar um número grande, tá? Quando você está usando as unidades em milímetro aqui. Então, ó, 974.933. Então, vamos lá, deixa eu colocar esse valor aqui. 974.933,3. Bom, tá bom. Então, tá aqui já o primeiro. Vamos calcular o aumento de inércia, pensando de forma muito parecida, só que para a parte 2 agora, tá bom? Então, ficaria lá a fórmula EX2, que é parte 2, e x do centro de massa da parte 2, mais a área 2, vezes dy2 ao quadrado. Aqui, a única coisa que nós não temos ainda é essa distância aqui, ó. Essa aqui, que seria para nós o dy2. Vou anotar ela desse lado aqui, tá bom? Para não ficar muito ali poluído. Essa daqui, ó. Tá bom? Seria para nós o dy, parte 2. Escrevo igual aqui para baixo, tá bom? Vai lá. Como que a gente vai determinar isso? Ó, aqui, essa medida... aqui a metade é 30, correto? Ó, 30, tá? Então, 30 até chegar na posição do centroide, aqui dá 30, daqui até aqui, né? 30. Falta, então, 16, correto? Então, 16. Então, ficaria, ó, 30 até aqui, metade, mais 16, 46, ok? Então, dy2, vamos fazer a continha aqui. Abrir a fórmula, né? Igual a gente fez ali em cima. Ó, b vezes h ao cubo, dividido por 12, mais a2 vezes dy2 ao quadrado. Só lembrando aqui, ó, a área A2, 2.400, tá? Então, ficaria aqui, ó, ix2 igual a base, tá? Então, a base da figura 2, a base é 40, tá? E o h, né, o h aqui, é 60, tá bom? Então, 40 vezes 60 ao cubo, dividido por 12, mais a área 2, que eu falei lá, 2.400, vezes a distância, né? dy2, que vale para nós aqui 16, tá? 16 ao quadrado, ok? Isso, agora vamos lá, fazer a conta. Por esse lado aqui. 40, opa, vou usar a opção aqui de por iluminação melhor aqui para nós. 40 vezes 60 elevado ao cubo sobre 12, mais 2.400 vezes 16 ao quadrado, ok? Vamos dar igual, vai dar um número grande, né? Depois a gente pode colocar em notação científica, tá bom? Que deu 1.334.400, correto? Aqui, só um detalhe, tá? Eu não, tá? Então, confirma aqui certinho.
Eu só esqueci de pôr a unidade. A unidade, nesse caso, é o sistema de unidade que você está usando, tá? Milímetro, metro, polegada, o que for, a quarta, tá? Nesse caso, como as nossas medidas estão em milímetro, milímetro a quarta, milímetro a quarta. Só que, olha só, o que a gente fez aqui foi calcular o momento de inércia das partes 1 e 2 separadamente com relação ao eixo de referência que está passando exatamente no ponto C. Isso quer dizer o seguinte, para nós aqui, para a gente calcular o momento de inércia da peça, agora, que a gente vai chamar de Ix, basta a gente realizar o somatório dos momentos de inércia N das partes, tá? Então aqui, bem simplesinho. Nesse caso nós temos só duas partes, então basta somar esses dois. Vou fazer a soma, tá? O valor aqui, mais este valor aqui, ó, 974, né? 33.3, ok? Dá igual. Vamos ver quanto ficou aqui. Ó, bem grandão o número, né? 2 dá 0,9333,3. Vamos dar uma separada aqui, ó. Esse número é 2.309.333,3 milímetro a quarta. Aqui, lógico, né? Vamos trabalhar em notação científica, né? Porque senão fica uma coisa estranha. Então, vamos colocar aqui 2,31, tá? Vezes 10 a sexta, tá? Dando a vírgula aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas, tá? Milímetro a quarta. Aproveitando, dando uma dica na calculadora aqui, ó. As calculadoras, se o número aparecer dessa maneira extensa, basta você apertar essa tecla Eng aqui, ó. Quer ver? Ó, que bonitinho, ó. Olha lá. Bom, já colocou em notação, ó. 2,31, que é o que a gente está usando ali, vezes 10 a sexta. Olha lá, beleza? Então, para o eixo X, o momento de inércia, lembrando, com relação a esse eixo aqui, né? Tá bom? É este valor que a gente chegou aqui. Joia. Agora vamos a um procedimento parecido para determinar o momento de inércia para o eixo Y, tá? Então, vamos adotar o procedimento parecido, ó. Vamos anotar o momento de inércia em Y, pegar a fórmula para o momento de inércia IYC, né? Para o momento de inércia com relação ao eixo Y no centroide da área, das partes, tá? Depois fazer muito parecido aqui. Então, vamos lá, ó. Então, vamos adotar o mesmo procedimento aqui na folha. Então, ficaria momento de inércia em Y, ok? Pegando na tabela esse valor, momento de inércia em Y, ou para o centroide, né? Opa, IYC, tá? Vai ser igual, ó, a B ao cubo, tá? Vezes H dividido por 12. Bom, isso aqui, ó. Agora vamos fazer o cálculo para as partes. Então, parte 1, depois para a parte 2, ok? Então, ficaria assim aqui, ó. Y Y1 igual a IYC1 mais A1 vezes... Aí aqui lembra que eu falei a diferença, ó. Aqui é dx1 ao quadrado, tá bom? E a gente vai ver, porque o único termo que a gente não tem realmente é esse aqui, tá? Vamos só abrir a fórmula aqui primeiro, depois a gente coloca os valores. Aqui vai ficar B ao cubo vezes H, dividido por 12, mais A1 vezes dx1 ao quadrado. Bem, aqui vale a pena dar uma olhada que é o seguinte, ó. O que seria o dx1? Seria a posição x desse centroide aqui com relação a este eixo de referência. Veja que essa posição vale 0, ó. Isso aqui seria assim, se esse ponto tivesse um pouco deslocado para cá, aí veja que você teria uma distância. Supondo, né? Imagine, hipoteticamente, esse ponto tivesse aqui, ó.
Então, a distância deste até esse seria esta distância aqui, que para nós seria 20, né? Metade aqui, ó. Entendeu? Mas nesse caso nosso, né? As distâncias, tanto dx1 quanto dx2, já pode perceber que vale zero. Não vou nem marcar no desenho, tá bom? Então, aqui, ó, vale a pena fazer um risquinho aqui. Escrever zero. Só lembrando que é zero, pois dx1 é igual a zero, tá bom? Então, agora apenas substituindo aqui, ó, b ao cubo, tá? Para figura 1, tá bom? Então, para figura 1, a base, ó, vale, tá? Subir aqui, 80, a base 80 e a altura 20, tá? Então, a base 80, então 80 ao cubo, e a altura, como eu havia comentado, 20 sobre 12. Então, só fazer essa continha aqui, ó. Vamos fazer a conta na calculadora. Deixa eu achar aqui. Já está aqui. 80 ao cubo. Opa, aqui. 80 ao cubo vezes 20 dividido por 12. Então, deu 85. 853.333,3, tá bom? Agora, vamos fazer agora para a parte 2, o mesmo procedimento, tá? E y2 e yc2 mais a2 vezes dx2 ao quadrado, tá? Lembrando lá, como eu havia comentado, esse dx2 também vale zero, tá bom? Reparem, tá? Então aqui também nós não temos, ó, a distância desse ponto até esse ponto em x é igual a zero, tá? Então, isso aqui para nós vale zero. É importante fazer essa análise, tá, gente? Pois dx2 igual a zero. Aqui eu pulei o passo que eu tinha feito, não fiz exatamente simétrico aqui, mas o procedimento é o mesmo, tá? Agora vamos só abrir esse termo aqui, que é b ao cubo vezes h sobre 12. E vamos trocar os valores que nós temos aqui, ó. Para a parte 2, o b, que é a base, vale 40 e a altura vale 60, tá? Então, a base vale 40 ao cubo e a altura h vale 60, dividido por 12. Vamos lá agora colocar de novo, né? Ó, 40, opa, aqui. 40 ao cubo vezes 60 dividido por 12, deu lá, mas que ficou sem vírgula, sem nada. 320 mil. Estou esquecendo de pôr a unidade, aqui vamos colocar vírgula zero, né? Milímetro a quarta, milímetro a quarta. E lembra que a gente vai usar o mesmo procedimento. O momento de inércia com relação ao eixo y para a peça composta. Agora basta somarmos o momento de inércia de cada parte, ó. Assim, certo? Então vai ficar lá, ó. I, y igual a... Vamos somar, ó. Já está o 32 aqui. Vamos só somar com esse valor aqui, ó. 800... Opa, peraí. Isso vai dar certo aqui. 853.333.3. Aí deu certo. Deu então, ó, 1 milhão... Ó, vamos colocar em notação científica já, né? Senão também dá muito trabalho. 1,17 vezes 10 a sexta
milímetro a quarta. Bem, esse é o cálculo para o momento de inércia de figuras compostas. Veja, agora apenas um detalhe, chamar a atenção. Caso você tenha maior divisões aqui, ou mais partes, basta você usar o mesmo procedimento, lembrando que essas partes vão ser figuras simples, né, como retângulos, triângulos, trapézios, circunferência e tal, tá? Feito isso, basta adotar o mesmo procedimento, momento de inércia em x, aí você vai fazer isso para o número de partes que você tiver, parte 1, 2, 3, 4, n partes, depois faz o mesmo procedimento para o momento de inércia em y, tá? Parte 1, parte 2 e assim vai. Só lembrando que aqui nós utilizamos a mesma fórmula, ó, que é essa daqui, ó, porque as duas figuras, a divisão que a gente fez, as duas partes são retângulos, tá? Se você tivesse, por exemplo, um retângulo e uma divisão de um triângulo, você tem que tomar cuidado que o momento de inércia aqui, né, teria uma outra fórmula aqui para o retângulo, ou melhor, para o retângulo seria essa, mas para o triângulo outra, beleza? Só tomar este devido cuidado. Bem, espero que eu tenha ajudado, gente. Até a próxima. Um abraço.